Neste vídeo, exploramos uma verdade bíblica profunda e transformadora: o dia do salvo no tribunal de Cristo. Você sabia que todo cristão comparecerá diante de Jesus para ter suas obras julgadas? Mas calma, isso não é sobre salvação, é sobre recompensas eternas. Descubra nesta mensagem o que é o tribunal de Cristo e por que é crucial para a sua eternidade. A diferença entre ouro, prata, pedras preciosas, obras duráveis e madeira, feno, palha, obras vazias. Como suas ações hoje determinam suas recompensas para sempre. O significado do arrebatamento e do casamento do Cordeiro. Por que a integridade e dedicação espiritual importam mais do que você imagina? Esta é uma mensagem do pastor Joan Ribe, que desafia a religiosidade superficial e convida você a construir uma vida de valor eterno. Se você quer entender o propósito real da sua fé e se preparar para encontrar Jesus, este vídeo é para você. Inscreva-se e ative o sininho para não perder mensagens que transformam vidas. E eu quero que você pegue agora a palavra de Deus, porque é importante demais. Eu vou ler uma série de profecias que estão prestes a se cumprir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Ache, por favor. Está escrito o seguinte: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, e olha que esse dia está com letra maiúscula, está assim também na sua versão aí? Porque não é um dia qualquer, é um dia especial. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tem um dia especial reservado aí, e esse dia será só para salvos. Atenção, é por isso que é importante você permanecer salvo, perseverar até o fim, porque para ver a realização desta profecia, você precisa estar salvo. Permanentemente salvo. Eu vou ler de novo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Atenção, salvos. Atenção. Eu vou ler mais uma vez e quero que cada salvo que está aqui na sede nacional da Paz e Vida, nas demais sedes estaduais do Brasil e de Portugal, bem como quem está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joanribe, ou ouvindo pela Rádio Feliz ou por qualquer emissora de rádio que transmite essa pregação, só os salvos. Repita em seguida: a obra... Oba! Só os salvos, hein? Só os salvos. De novo, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Quer entender melhor esse assunto? É um assunto maravilhoso, muito bom. E vai acontecer. Esse dia vai chegar e será especial somente para salvos. Quem aqui é salvo, levante a mão. Então levante a outra também. Quem é salvo, aplauda o Salvador. Quem é salvo, dá glórias ao Salvador. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Continua. Brasil, Portugal, não pare. Onde essa pregação chegar, glorifique a Deus conosco agora. Isso, todos os salvos aplaudam, glorifiquem.
Pai querido, olha que coisa linda. Nós queremos estar lá naquele dia. Queremos estar neste grande acontecimento. Ajuda-nos a perseverar até o fim. Agora, Pai, vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, nas demais sedes também. Que dia é esse? Todos os salvos, todos os salvos, sem exceção, estarão lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Acompanhe, por favor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tribunal de Cristo vai ser um acontecimento maravilhoso, e antes das bodas do Cordeiro. E as bodas já estão praticamente preparadas. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos. Estou falando que é mensagem de alegria. E alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Mas não o imóvel ou o mobilizado dela. A igreja são os salvos. A noiva de Cristo, a esposa do Senhor, são os salvos. E os salvos têm que se aprontar, porque está chegando esse dia. O casamento do Cordeiro com a sua esposa. Você sabe como que era o casamento em Israel, na época que Cristo estava aqui neste planeta, e na época em que esse texto foi escrito? Era assim, Primeiro, o noivo tinha que pagar um dote elevadíssimo para o pai da noiva, para ter o direito de se casar com aquela moça, com aquela noiva, com aquela princesa. E é claro que Jesus, sendo o noivo, ele pagou o dote mais caro que um candidato poderia pagar. Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, João falou sobre isso, os apóstolos pregaram sobre isso, mas um texto sublime de Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro santo e imaculado, o qual se deu a si mesmo para servir de testemunho a seu tempo. Então, o dote que ele pagou para o pai da noiva foi altíssimo. Ele comprou o direito de se casar com essa noiva. Então, o pagamento já foi feito, o dote já foi dado, e agora, como noivo, ele tem o direito adquirido de possuir essa noiva, de buscar essa noiva. E na época em que o texto foi escrito, não era um casamento como é hoje. Era assim: a noiva estava na casa do pai. Qual que é a casa do pai? A igreja. A noiva ficava na casa do pai, toda enfeitada e preparada, esperando a chegada do noivo. E o noivo vinha buscá-la. E o noivo saía da sua casa, onde ele estava, e você sabe aonde Jesus está.
Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e tudo estiver pronto, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Na época de Cristo, o noivo, então, ele ia buscar a noiva na casa do pai, o pai da noiva, e ele chamava os amigos. O João Batista chegou a dizer isso: eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. Ele é que tem a noiva, eu sou o amigo. Então o noivo chamava os amigos: vamos buscar a minha noiva, vocês vão comigo na casa dela. Quando Jesus voltar, com quais amigos ele virá? Com os santos anjos de Deus. Milhões de anjos santos, amigos do Senhor Jesus, virão para buscar a noiva, os salvos, os que estão preparados. E o que os amigos faziam na companhia do noivo? Eles iam tocando instrumentos musicais e dando glórias, cantando muito e tocando os instrumentos. Era uma festa, era um cortejo de festa. O noivo na frente, os amigos com os instrumentos, aquela festa musical. Jesus disse que quando chegasse essa hora, ele enviaria os seus anjos para os 4 cantos da terra, e eles tocariam as trombetas com um rijo canglor, um som único. Canglor é um som único, especial, uma música especial. Esses noivos do Senhor, os amigos do Senhor que acompanham o noivo, eles virão também para buscar a noiva. E eles vêm com os instrumentos musicais, com as trombetas. Quando eles começarem a tocar as trombetas, prestem atenção, vai começar o arrebatamento dos salvos. A retirada da noiva preparada, a noiva santa, a noiva pura, que vai se encontrar com ele. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala disso. Porque o mesmo Senhor, o mesmo que esteve aqui há 21 séculos atrás, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que subiu ao céu, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é maravilhoso. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava surdo há 4 dias. O ouvido já se decompondo. Ele não escutava mais nada que qualquer humano falasse com ele. Mas não era um humano que falou com ele naquela hora. Ainda que ele estivesse morto, ele ouviu a voz do Senhor Todo-Poderoso que disse: Lázaro, vem para fora. Então a profecia está dizendo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode estar no pó da terra, pode estar na profundeza do mar, pode estar misturado com as raízes das florestas ou com o gramado, pode ter se consumido, mas os que morreram em Cristo, quando a trombeta soar, eles ouvirão o rijo clangor de trombeta. Só os salvos ouvirão e ressuscitarão primeiro, irão ao encontro do Senhor nos ares. Depois nós, oh glória, falando de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. É um casamento que não vai ter divórcio, não vai ter separação, não vai ter crise, é por toda a eternidade. A igreja, a noiva de Cristo, com o noivo para sempre. E aí, antes de acontecer a festa nupcial, virá
esse momento especial. Todos os salvos ali reunidos que subiram, salvos de todas as épocas, vão passar pelo tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo, que a palavra aqui declara, tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Volte comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Preste atenção. Preste atenção. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Um é o que planta e outro é o que rega. Eu gosto muito de ganhar almas, de abrir igrejas. Eu gosto muito de plantar. Mas depois vem um depois de mim, não é? Em seguida vem um depois de mim que vai regar. O pastor, a pastora que vem depois de mim é quem rega. Mas somos um só. O trabalho que eu faço e o trabalho que você faz é um só. É o mesmo trabalho. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O tribunal de Cristo é para ver isso aqui, ó. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, todos nós aqui. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Entendeu? Um é o que planta, depois outro é o que rega. Um é o que coloca o fundamento e outro é que constrói. São dois ofícios. São dois ofícios que levam para o mesmo objetivo, tanto do lavrador como do construtor, o edificador. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Então o tribunal de Cristo vai ser justamente para ver a obra que eu fiz e a obra que você faz. Como é que eu fiz? E não se refere apenas ao fato de eu pregar? E não se refere apenas ao fato de você regar? Porque isso nós fazemos? A coisa é mais profunda. Qual foi a minha conduta quando eu semeava? E qual foi a tua conduta enquanto você regava? Como que você se comportou durante esse trabalho, quando o fundamento foi colocado e você passou a edificar? A conduta que nós estamos tendo nesse edifício, que é a casa do Pai. A nossa conduta aqui pesa muito. Claro, pesa muito. E esse dia vai declarar esse conjunto de ações, não apenas o trabalho. Porque Jesus profetizou também que muitos chegarão para ele naquele dia e vão dizer assim: mas Senhor, espera um pouquinho, como que o Senhor me manda para o lado esquerdo? Em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome não expulsamos muitos demônios? Então lhes direi: apartai-vos de mim, malditos, que não vos conheço. Olha que coisa. Olha que coisa. Continue lendo a palavra. A obra de cada um é particular o negócio. A obra de cada um, o que você faz, o que eu faço, se manifestará. A palavra declara que nada vai ficar em oculto, tudo será revelado. Eu tenho medo,
Por isso que eu procuro andar na linha. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. Não vai ficar nada encoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, vai ser provado aqui. Por aquele juiz dos vivos e dos mortos, que vê todas as coisas. É o único que julga com justiça. Então, quando ele der a recompensa boa ou não, está dada. Porque ele sabe com clareza o que está julgando, o que está fazendo. É o tribunal de Cristo. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou, nessa parte, permanecer, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Minha gente, não basta apenas a gente cumprir um horário, uma tarefa, ou realizar um turno, ou uma escala, ou uma reunião. Não basta isso apenas. Não basta a gente cumprir com o ministério. É preciso ver como cada um está edificando e se a obra permanece. Se o que a gente está fazendo permanece. Não basta só fazer o trabalho de Deus. A questão é, essa obra que eu estou fazendo e que você também está fazendo, e a minha obra vai ser analisada em particular por aquele juiz no tribunal de Cristo, e a sua também, porque a palavra está dizendo que é de cada um, cada um vai ter o seu trabalho aqui provado pelo fogo. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui não está, no tribunal de Cristo, em jogo a salvação de ninguém. Mas sim, o que acontecerá? Como que você vai entrar na sala de núpcias? Como que você vai estar lá nas bodas do Cordeiro? Senta lá no fundo, na última fileira. Ah, você não, você senta aqui na frente. O tribunal vai dar esse tipo de honra. Cristo vai dar esse tipo de honra. Ele vai pegar todos que trabalharam, e se a obra de alguém sofreu dano, ele não perde a salvação, mas preste atenção, perde a honra. E eu não quero ser desonrado naquele dia, e creio que você também não quer ser desonrado, desonrada. Mas depende do nosso próprio trabalho. Atenção, a pessoa não perde a salvação. Versículo 12. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Que obra que nós estamos fazendo? Tem 3 materiais nobres e 3 materiais ordinários. Todos passarão pelo fogo. Os 3 materiais ordinários podem até parecer bonitos e vistosos, mas não resistem ao fogo. Olha aqui. Madeira, palha e feno. Quando passar pelo fogo não sobra nada. É o trabalho de uma vida, você está entendendo isso? É o trabalho da tua vida cristã. É o teu trabalho. Imagine você trabalhar a vida toda e não permanecer nada.
Porque você não fez em cima do fundamento. Quando eu vejo essas igrejas mistificando o evangelho, vendendo o sangue de Jesus, quando eu vejo essas igrejas completamente fora da palavra, com invencionices, com crendices, ensinando até idolatria para o povo. O povo brasileiro é místico, o povo brasileiro é supersticioso. Nós damos fitinha de Bonfim, sim, mas fala que é de Cristo. Nós damos galinho de arruda, nós damos varinha milagrosa, nós damos pedrinha para derrubar gigante, nós damos chavinha de metal para abrir todas as portas, nós damos lencinho, pano milagroso. O povo brasileiro é supersticioso, o povo brasileiro gosta disso. A igreja lota, milhares e milhares de pessoas vieram buscar aquele paninho milagroso. Milhares e milhares de pessoas vieram buscar aquela rosinha milagrosa. Olha, a igreja está cheia. Vai passar pelo fogo. Vai passar pelo fogo. Que fundamento é esse? Que não está no evangelho. Se alguém colocar outro fundamento que não seja Jesus Cristo, está fora da palavra. No dia do tribunal de Cristo, que fundamento é esse? Você ficou a vida inteira lá lotando o edifício de gente, mas era um edifício de madeira. Você passou a vida enchendo aquele edifício de gente, mas era um edifício enorme de palha, de feno. Era tão suntuoso, parecia tão importante, parecia tão aprovado, porque o povo comparecia em massa, todo mundo aplaudia, olha quanta gente, mas era tudo madeira, palha e feno. O trabalho de uma vida. Minha gente, eu respondo pelo ministério Paz e Vida. Eu coloquei o fundamento. E o nosso fundamento não tem outro. É a rocha eterna. Nós construímos a casa sobre a rocha. O nosso fundamento é sobre o sangue de Jesus Cristo. A nossa pregação é sobre o sangue de Jesus Cristo. A nossa pregação é sobre salvação. A nossa pregação é sobre vida eterna. Nós estamos pregando uma palavra eterna. E o nosso fruto é eterno. Isso eu tenho tranquilidade, porque eu não negocio esses valores e nem os nossos pastores. Não vendemos nada em nenhuma das igrejas da Paz e Vida, e não vamos vender, e não vamos vender, e não vamos vender, e acabou, e não vamos vender. Não é porque a gente quer ser diferente, não. É porque o fundamento exige que a casa de Deus seja uma casa de oração, e não um covil de ladrões. A obra de cada um vai passar pelo fogo. Alguém diz, o pastor João Ribeiro não é muito enturmado com os pastores. Eu não sou mesmo. Nunca fui. Não sou orgulhoso, nem metido. Mas eu não gosto de misturar visão e não gosto de corrupção no nosso trabalho. Eu encontro com pastores importantes e eles me cobram. Você nunca me chamou para pregar na tua igreja. Eu falei que a Paz e Vida não tem esse método de trabalho. Você acha que eu vou deixar alguém subir nesse altar santo para falar abobrinha para você? A abobrinha ele fala lá na quitanda dele. Aqui é a casa do Deus vivo. Aqui nós só temos um fundamento: Jesus Cristo, o Salvador, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E os outros 3 materiais são nobres: ouro, prata, pedras preciosas. O ouro, quanto mais ele passa pelo fogo, mais refinado ele é. Sabe o que vai acontecer se você estiver fazendo essa obra de ouro? Quando ela passar pelo fogo, vai sair do outro lado melhor ainda.
E quando você fizer uma obra que é prata, não tem problema que é prata. É material nobre. A prata pode passar pelo fogo. Ela passa pelo fogo. E se a tua obra é de prata, quando passar do outro lado, a prata vai estar mais pura e mais refinada. E se a tua obra é pedras preciosas, esmeraldas, rubis, diamantes, pode passar todas essas pedras preciosas pelo fogo, pode ser ao máximo grau. Quando elas estiverem do outro lado, passarão e estarão mais polidas e brilhantes. Ou seja, não se perderá e ainda se valorizará. Você está do lado de cá, você vai colocar a tua obra para passar pelo fogo. Do outro lado é que vamos saber, era fogo de palha? Era brincadeira no evangelho? Fora do fundamento? Então, o que tem do outro lado? Nada. Mas eu trabalhei a vida toda. Tinha milhares e milhares de pessoas. Mas do outro lado não saiu nada. Queimou tudo. Acabou. Agora, se você colocou ali ouro, prata, pedras preciosas, você vai ficar desse lado do fogo. E Jesus na ponta de lá. Se a tua obra for de ouro, prata e pedras preciosas, e eu acredito que na Paz e Vida nós trabalhamos com esses 3 elementos. Eu sei que aqui só tem ouro, prata e pedras preciosas. Você vai ficar desse lado esperando, e agora? E agora está passando pelo fogo, tudo que eu fiz lá na terra, através do meu corpo, como é que é? Ainda não sei. Aí Jesus vai aparecer, trazendo nas mãos o ouro, a prata e a pedra preciosa, ou as pedras preciosas, já em formato de coroa de glória. Já em forma de coroa, para entregar o teu galardão. Você tem que ter uma coroa lá na glória. Você tem que trabalhar por essa coroa. E para terminar, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, com ele, para dar a cada um conforme as suas obras. Tem recompensa. Continua trabalhando. Mas veja bem como você está edificando. Se entrar egoísmo, ganância, avareza, indiferença, profissionalismo, tudo isso vai desvalorizar a tua obra. Negligência, falta de compromisso, conduta irregular. Porque veja bem, Jesus, ele nos perdoa os pecados. Ele perdoa. Ele veio para remir os pecadores. Mas qual é a conduta sua nesse edifício que você também está ajudando a edificar? Qual é a tua conduta nessa lavoura? Você está regando com água suja ou com água limpa, água pura? Ou você está pegando água de esgoto para regar a semente que foi plantada? E Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Você tem coragem de jogar água de esgoto suja, imunda, com vermes, na semente pura da palavra de Deus? Preste atenção, como é que você está trabalhando nesses 2 ofícios, de regar e de edificar? Que material você está usando para edificar?
analisa. Se a conduta não é boa, eu pedi perdão. Ele perdoou, claro. Você se consertou, você parou de fazer coisas erradas dentro da igreja, ou você achou que podia continuar fazendo sempre? Para se arrepender na última hora. Até no último minuto dá para você se arrepender. Se você tiver essa felicidade de se arrepender. Mas essa conduta será avaliada também ali? Ou você acha que não? Ou você acha que não? Será que nós podemos fazer o que quisermos? Nós devemos satisfação. Nós devemos prestar contas. E se a gente não falar nada, nem precisa prestar contas. Ele sabe de tudo. Ele vê todas as coisas. Ele é o justo juiz. Nada ficará encoberto. Eu estou te falando que eu tenho medo. Eu tenho medo por mim. E estou te alertando para que você tenha medo por você. Porque essa palavra está prestes a se cumprir. Eu tenho certeza que depois de tantos séculos, as mansões celestiais já estão preparadas. Eu tenho certeza que aqueles milhões e milhões de anjos com suas trombetas estão fazendo os ensaios finais para tocar na frequência exata que só os ouvidos dos salvos escutarão. Eu tenho certeza que já está tudo pronto e que nesse momento os milhões de amigos do noivo estão pegando suas trombetas de ouro e até dando uma polidinha e uma caprichada melhor. Porque todos eles, os amigos do noivo, espalhados nos 4 cantos da terra, irão tocar a mesma nota, aquele rijo canglor de trombeta. E os ouvidos dos salvos estejam no pó da terra, no fundo do mar, no meio da selva, ou no meio do lodo, no pântano, perdidos no tempo, misturados com a areia do deserto, seja o que for, os ouvidos dos salvos escutarão e ressuscitarão. E irão ao encontro do noivo nas nuvens dos céus. E os ouvidos dos salvos que estão vivos também ouvirão. E sabe o que é maravilhoso? Você poderá até estar dormindo, porque ele disse: estarão 2 deitados numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 trabalhando no campo, um será tomado e o outro será deixado. Atividades noturnas e atividades diurnas. Enquanto é noite aqui no Brasil, é dia no Japão. Mas o arrebatamento, essa nota musical das trombetas de Deus, vão soar simultaneamente em volta de todo o planeta Terra. E de todos os continentes, e de todas as ilhas, e de todas as partes, e de todos os cemitérios, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados, para encontrar o Senhor nas nuvens dos céus. Vai ser um dia de grande regozijo, de grande alegria. Por isso que o nosso trabalho não pode ser perdido, minha gente. O nosso trabalho, o seu trabalho, não pode ser perdido. Você não pode esculachar justo no final. Você não pode ter uma conduta duvidosa justo agora. Você não pode sair da linha nesse momento, porque aquele dia está próximo e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. De cada um.
Diga, a minha obra também. E atenção, não é o grau de importância do trabalho que você faz que determina o galardão. Porque é claro que você quer fazer o trabalho mais importante nesse edifício. Claro que sim. Mas não é esse status que determina o galardão. O que determina o galardão é a qualidade do teu trabalho. E ele vai saber analisar. Olha, eu espero, estou me esforçando para isso. Receber o galardão máximo. Mas se tiver aquela irmãzinha que ora, que cumprimenta as pessoas que entram na igreja, que não falta numa reunião, que está sempre presente no edifício, se aquela irmãzinha que ninguém nota, que é tão pequenininha, se ela estiver fazendo com mais amor, com mais carinho e com mais qualidade do que eu, a coroa dela vai ser maior do que a minha. Você está entendendo isso? Não é o status do cargo. Bela porcaria ser pastor presidente. Bela porcaria ser um superintendente. Bela porcaria ser um diretor estadual. Bela porcaria ser o dirigente, o líder máximo de um grupo. Hein? Não é isso que vai se levar em consideração. Não. Mas o material que você está usando para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que vai importar no tribunal de Cristo. Cada um veja como rega e como edifica nesse fundamento. Vamos ficar todos de pé. Compromisso, minha gente. Dedicação, amor, carinho, paciência. Paciência. Porque o nosso trabalho é desgastante, é cansativo, muitas vezes solitário. Eu várias e várias vezes oro ao Senhor para que esse dia chegue logo. Eu fico pensando, quanto mais tempo eu fico aqui na terra, mais risco eu estou correndo. Porque eu não posso perder a qualidade. Eu não posso perder a minha integridade. Eu não posso perder o meu compromisso. Eu não posso perder a minha aliança com Ele. Eu não posso customizar nada, nem padronizar nada. Eu não posso me tornar profissional em nada. Cada dia que eu passo a mais nesse planeta, eu corro mais riscos. E aí eu tenho que vigiar e orar. E eu estou falando por mim, como eu faço comigo, e como eu acho que você deveria fazer por você. Mesmo com todo o cansaço, mesmo com todo o desgaste, mesmo com toda a carga que você carrega, que não é fácil, mesmo com as lutas que você enfrenta e com as dificuldades que se acumulam, que às vezes chegam a provar a tua fé, continua firme e fiel, porque eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Ô servo bom e fiel, ô serva boa e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Ergue as mãos aos céus. Comece a orar a Deus dizendo: Senhor, abençoa as obras das minhas mãos, tudo que eu faço pelo Teu reino, neste edifício glorioso que pertence ao Senhor, e onde a noiva, onde a Tua noiva está se enfeitando, onde a Sua noiva está sendo preparada. Vai falando isso para Ele. Senhor, as minhas mãos e o meu trabalho tem que ser para a glória do Teu nome. Não me deixe desanimar, me cansar, desistir, voltar atrás ou me desviar.
Não me deixe endurecer o coração, nem me tornar indiferente neste edifício. Me evita, ó Deus, de ser um profissional da tua obra. Eu quero ser trabalhador do teu reino. Diga isso para ele. Eu quero ser trabalhadora deste edifício. Eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Vai orando e quer saber a verdade? Aguenta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque aquele que disse que virá, ele virá e não tardará. Eis que estou à porta, diz o Senhor. Já está tudo preparado. Noiva se prepara. Trabalhadores enfeitem a minha noiva. Oh glória! Continua glorificando, continua glorificando. Vai levantando o teu clamor, a tua oração. Pastor Neilton Rocha, o povo está glorificando, glorifica com eles. Ora com eles. Glória. Continue glorificando, continue. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, eis aqui os trabalhadores, não os profissionais da fé, mas aqueles que foram chamados, escolhidos pelo Senhor, para levarem o teu nome e fazerem a tua obra. Meu Deus, coloque dentro de cada trabalhador, de cada servo, de cada serva, o teu espírito, um espírito ensinável, o desejo de fazer a tua obra, anunciar o teu nome, pois o Senhor está voltando, e com o Senhor o grande galardão e também o fogo para provar a obra de cada um. Levante as mãos aos céus. Eu quero que você traga agora à sua memória aquilo que você faz para o grande rei. Não despreze aquilo que você faz. Não despreze aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para fazer. Ao contrário, faça aquilo que o Senhor te chamou a fazer com dedicação, com amor, com prazer, com afinidade por aquilo que o Senhor te chamou. Pai bendito, ó Deus da nossa alma e Deus da nossa vida, há muito tempo o Senhor chamou a cada pessoa aqui, inclusive eu. Nós fizemos a escolha de te servir na beleza da tua santidade. Não deixe apagar em nós o amor, a dedicação, o prazer, a determinação de anunciar aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Quando éramos jovens na fé, jovens de idade, o Senhor falou conosco, colocou em nós um amor que não é humano, o amor do teu Espírito pelas almas, e o Senhor colocou o desejo de anunciar a Jesus Cristo. Mas a verdade é, meu Deus, que no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, este amor foi esfriando. As dificuldades, as lutas, as provações fizeram com que muitos chamados e até escolhidos pensassem em olhar atrás, em deixar a obra. Mas o Senhor Jesus nos alertou, dizendo que aquele que põe a mão no arado e se arrepende e volta atrás, não está apto para o reino de Deus. É por isso que agora, sabendo que o nosso Redentor está voltando, sabendo que Jesus Cristo está vindo buscar a igreja, eu clamo ao Senhor: reaviva, Senhor, a tua obra ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Reaviva, Senhor, em nós, dentro em nós, a tua obra, aquele amor que o Senhor pôs em cada coração no início da carreira, aquele amor. Coloque, Senhor, novamente, multiplicado em até 1000 vezes mais, para que a obra que estamos fazendo para o Senhor não seja de palha,
Não seja de feno, não seja de madeira, mas seja de ouro, prata e pedras preciosas, para que quando então estas obras passarem pela alfândega divina, passarem pelo raio-x divino, passarem pelo fogo divino daquele dia, todos nós sejamos aprovados e sejamos coroados pelo grande Rei Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você chegou até aqui porque seu coração anseia por verdade e propósito. E isso é exatamente o que Jesus quer de você. Uma vida construída em fundamentos sólidos, não em ilusões passageiras. Cada ação que você toma hoje, cada palavra de amor, cada ato de integridade, cada momento dedicado à fé genuína, está sendo registrada na eternidade. Quando chegar o tribunal de Cristo, você não será julgado por sua salvação, isso já está garantida, mas pelo valor das suas obras. Então, aqui está meu desafio para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a fé verdadeira tem consequências eternas. Deixe um like e mostre que você acredita que essa mensagem importa. Inscreva-se e ative o sininho para que você nunca perca uma revelação que pode transformar sua eternidade. Comente suas dúvidas ou seu compromisso. Vamos orar juntos por sua preparação espiritual. A eternidade não é um conceito abstrato. É real, é pessoal e é para você. Não desperdice mais tempo construindo em areia. Comece hoje a edificar sua vida em ouro, prata e pedras preciosas. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.